Sim. Ele foi pouco lapidado, para dizer o mínimo, ele foi grosseiro com a Karine. Isso não se faz, ela está fazendo o trabalho dela, ele atrapalhou, foi grosso sem medida e ainda espalhou o número do celular dela para um monte de gente. É o fim do mundo. Quem, doutora? Então, as coisas têm limite. Ou bem ele para, isso aqui não é brincadeira. Não é brincadeira. Se ele viesse, não teria reunião. Tá? Então é muito sério. Não comentou nada. Eu fiquei enlouquecida quando ela me mandou a mensagem que ele mandou para ela. Isso não é falta só de um mínimo de habilidade social, é falta de educação, de trato, de ética. Isso não se faz. Então é bom que isso termine por aqui. Tá? Porque se não terminar, terão consequências. Bom, enfim, observação feita. E desde já eu peço desculpa por isso, tá? Porque eu sei que nós não temos culpa, mas infelizmente nossa comunidade sofre por conta dele, né? E é uma pessoa que eu vou falar a real. Para nós, assim, já de antes, eu não queria ele junto. Eu não pude participar da reunião porque eu estava na subprefeitura no dia, né? Desculpa, como você chama? Beto. Beto? Isso. Beto, é o seguinte, na verdade, ele era o primeiro interlocutor, ou seja, quem se propôs a fazer o contato antes do seu Zé e da dona Fátima gentilmente se disporem a fazê-lo, simplesmente porque não dá, ele não mora lá. Então, não dá. O que acontece é o seguinte, não tem necessidade de interlocutor nenhum para falar com a defensoria. Se aparecer lá político, líder religioso, o mesmo vale. Por quê? Porque a comunicação é séria. Então, primeiro que não precisa de intermediários. E depois que essa intermediação, seja do líder religioso, seja de político, pode vir condicionada a qualquer outra, enfim, favor, né? E não se justifica. A gente está aqui para isso e, de fato, independe. Né? E aí, como o seu Zé e a dona Fátima se dispuseram a fazer a intermediação, a ser os representantes dos moradores, então, perfeito. Tá bom? É o seguinte... Fala bem rapidinho que eu tô com um problema que eu não tinha me atentado, que hoje é dia 27, tem uma outra reunião aqui mesmo. Eu vou ter que falar daqui a pouquinho. Tá, mas nós seremos breves aqui. Tá. Mas só para corroborar esse ponto importante, que é a ouvidoria, ela não tem uma atribuição de atuar nos processos, né? Eu, por exemplo, sou pedagogo, não sou nem formado em direito. Então, eu não entendo nada do que se trata do ponto de vista jurídico. Aliás, algumas palavras eu não entendo o que significam. Eu tenho que olhar no dicionário literalmente. E aí, eu acho que vocês chegaram via ouvidoria, né? Muitas pessoas me escreveram e vem num momento muito triste, num dia de ação da GCM, contra a violência, né? Eu falei com muita gente, eu me emocionei com algumas pessoas que estavam me ligando, dizendo não precisa bater, não precisa preocupar, assim, enfim. Então eu fiquei muito mexido. E nos dias anteriores eu conversei com a professora Bomba, com o Fátima, muitas pessoas não lembram do nome,
E um desafio que havia, peço não, desculpa, Petro. era... A Petro, não Beto. Beto. Não, é Beto mesmo. Ah, Beto, É Beto mesmo. Não, tudo bem. E aí, Beto, o que aconteceu foi que, nas minhas primeiras conversas, as pessoas estavam muito receosas. Então, eu dizia o seguinte, por exemplo, como a gente encontra uma pessoa que a gente pede CPF, porque com base no CPF, a pessoa, eu vejo se ela já veio aqui, se ela já agendou, se é o mesmo assunto, porque às vezes a pessoa pode estar com problema de moradia e de pensão alimentícia, por exemplo. Então, eu mando o CPF para saber, e ninguém me dá o CPF. Ninguém me dá o CPF. Eu falo, mas eu preciso do CPF. Mas não é porque eu estava com medo, que era subprefeitura, quem é o Adriano, como é que chegou aqui, na verdade não foi eu que cheguei lá, vocês chegaram até ali, né? Mas eu entendi, falei com o ouvidor, falei, tem uma preocupação legítima da comunidade que é, tem um Adriano que está pedindo o CPF para ver se a pessoa existe no sistema, né? Então as pessoas não me deram, então isso foi um desafio para a gente, porque a gente não conseguia se mexer, fazer nada como ouvidoria, né? Porque o que a gente poderia fazer, o que a gente fez foi tentar encontrar a defensora responsável pela atribuição, que é a Tatiana, conversar com ela e falar, tá nessa situação, você não está conseguindo organizar o agendamento, o atendimento, e normal, que tem desafios, né? Às vezes de telefonar, o telefone às vezes falha, e a nossa missão na auditoria é isso, o telefone não está funcionando, as pessoas estão com dificuldade de agendar. Vocês terem uma ideia, hoje, aliás, tem uma outra reunião que eu preciso organizar aqui, que é um outro grupo que estava vendo a mesma situação em Guarulhos. Eles entraram numa sala achando que o atendimento ia ser virtual, só que eles agendaram no 0800 e ele marcou o chat. E eles reuniram 9 pessoas na sala e falaram, Adriana, a gente não está vendo ninguém, só um robô falando. Né? Aí eu falei, calma, pedi o CPF, eles me deram, consegui entender, achei a defensora e marquei a reunião deles hoje às 2. Eu não vou participar da reunião, mas eu criei um link para eles se encontrarem e se verem lá. A defensora está de licença maternidade, então ela, na amamentação, então ela está fazendo um atendimento virtual. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós tivemos um momento, uma dificuldade de conseguir fazer o mínimo, que era organizar os documentos, entender de que área se tratava, quantas famílias, o básico mesmo, né? Então, o que aconteceu? Nesse momento, passaram meu telefone para o Romulo também, e entre as 20, 30 pessoas que falaram comigo, o Romulo foi a pessoa que veio aqui com você, parte de vocês, e com a documentação. Foi isso que aconteceu. Então, eu não tenho legitimidade para saber, nem para dizer, ordenar se ele é liderança, se ele não é liderança, se ele pode vir, se ele não pode vir. Né? O que importava para mim ali como líder naquele momento? Conseguir conversar com a defensora e conseguir minimamente começar a coordenação do documento. A partir daí, a defensora já falou o que aconteceu e não é razoável o que aconteceu, né? Que ela já vem contando. Não aconteceu mais uma paralelo que a doutora está falando. Que não veio toda essa procuração que foi pedida através do caso dele. Entendi. E não era para ser entregue nenhuma procuração. Aí o pessoal não entregou o restante da procuração para combater o total das famílias que foi entregue a documentação. E o que acontece, seu Zé, eu fiz, a Karine fez, eu corrigi, porque na verdade foi ela quem fez mesmo. Quando a gente entra com o processo e tem que classificar todo mundo, porque todo mundo existe enquanto pessoa, como o Adriano mesmo falou, tem um RG, um CPF, um endereço, para que se saiba quem são. A gente chama compor o polo ativo, ou seja, está pedindo algo para alguém, né? Que é o réu da ação. Eu propus como que era possível, porque o Rômulo ficou pressionando e não tinha, eu preferi fazer desse modo, mas de fato não tinham os vídeos das agressões, não tinham muitas coisas, aí o juiz pediu para arrumar, aí a gente juntou os vídeos, as fotos, outras coisas, e as procurações não chegavam de maneira nenhuma. Então, isso atrasou tremendamente, porque eu não posso cumprir metade e dizer para o juiz, olha, acabou, não dá, né?
Não dá, quer dizer, ou bem combina e chega e o negócio flui. Não dá para ficar esperando, olha, não deu. Eu aguardei mais de uma semana essas procurações chegarem. E aí chegaram de qualquer jeito. Então, isso atrasou tremendamente. Não importa de quem aí, de quem foi a culpa, Tudo bem. né? Superou-se. Tá? A culpa realmente foi dele. Ele Ok, não queria já de foi. maneira alguma É, que nós arrecadássemos essa procuração e que houvesse até a defensoria. De maneira alguma ele não queria. Eu não entendi qual o motivo dele fazer isso. Se Exatamente. tá, Ele Não, fez não uma ação pode. que ele queria pôr um instituto, sei lá como é que chama, que também não é comum, mas assim, e aí eu falei para a doutora Tiana falou, ó, explicou as razões técnicas de por que tinha que ser os moradores e não o instituto. Aí resolveu, isso foi dito a ele e acabou. E aí, acho que o mais importante, acho que deu segurança para nós da ouvidoria, que a gente fez só essa mediação de vocês com a defensora, foi de que, quando vocês encaminharam, pelo e-mail de vocês, eu acho, as procurações, a gente ficou muito tranquilo que, de fato, a comunidade está conseguindo se organizar para uma demanda que é sua. Entende? Porque com o intermediário, com uma outra pessoa, fica ruim. fica difícil, mas ele, de fato, fez uma pergunta, que foi trazer os documentos das pessoas ponto passivo. Ótimo. Né? Sobretudo porque eu que lidei a primeira etapa, foi difícil. Então, acho que a gente conseguiu superar esse momento, avançamos com os documentos, né? E aí, enfim, então acho que isso é muito positivo para a gente. E temos aqui uma deliberação que a Tatiana já colocou, qual é a forma em que vocês vão caminhar nesse processo em relação à participação de quem. Acho que é muito mais importante. é isso, e é importante que seja a comunidade, através de um líder, é lógico, não dá para marcar com todo mundo, e fica muito mais. Enfim, para o juiz, é melhor que seja alguém que mora lá e não uma associação, qualquer que seja ela. A gente não sabe o que passa na cabeça do juiz. Ele pode eventualmente questionar: ah, mas qual é o interesse dessa associação? Eu, se estivesse julgando, indagaria, questionaria. Essa associação é legítima? Essa associação vai ganhar alguma coisa? Benefício. Não estou dizendo que vai, não estou dizendo que é legítima ou ilegítima. Mas ocorre muito, infelizmente. A gente sabe, são anos de, né, e é do ser humano, a gente sabe que é assim. E, bom, enfim, agora falando do processo, né, até para a gente também resolver mais rápido, inclusive por sua conta também. Foram feitas 2 correções na inicial, que é como começa o processo, justamente pela razão que eu lhes disse, para incluir os vídeos, as fotos e também por conta dos novos integrantes da ação e das procurações que o juiz havia pedido. Aí o juiz não concedeu ou não deu a tutela de urgência que a gente pede para que ele decida antes do final do processo. Ele não deu, digamos que o remédio jurídico, ou a forma para combater isso é o agravo. Eu fiquei olhando, a gente ficou acompanhando, assim que ele não deu, a gente agravou, a gente fez o agravo. Acontece que o tribunal falou que é a área de mananciais, dentre outras coisas. Então, que nesse momento eles não vão antecipar a resposta final do processo e vão aguardar a manifestação
da parte contrária. É nisso que a gente está no processo. Eu olhei hoje cedo e a defensoria não foi nem intimada ainda. Ontem, o juiz pediu para que a parte contrária responda à ação. Responder à ação significa contestar. Na contestação, eles dirão os motivos pelos quais vocês devem sair, porque é função deles. Aí voltará novamente para mim, para eu responder sobre o que eles falaram. É assim que funciona, não só esse processo, como todos. E é nessa fase que a gente está. Então, nesse momento, não tem muito juridicamente o que fazer, não dá para, não justifica mais um agravo, porque não tem um fato novo. Eles já decidiram sobre o agravo que eu fiz, que era extremamente relevante, era da tutela de urgência. Então, por hora, não tem que aguardar realmente o que o real, né, de quem a gente pede vai, responderei novamente, me baseando nos argumentos deles e reforçando os argumentos de vocês. Eu tenho uma pergunta. É realmente a área de mananciais lá? Essa é positiva. Diga. Não adianta negar. Sim. É uma área manancial. Totalmente, o bairro completo. O Vargem Grande. Só que a parte do Vargem Grande, em 90%, praticamente, pelo que eu estou sabendo, foi regularizada. Assim, o comentário deles lá. Mais por parte política. Sim. E colocaram lá os benefícios, a água, o calçamento e tal, né? Mas entrou mais por parte política. Essa parte aí, de 90% ali do bairro. É o bairro completo do Vargem Grande. Entendi. Tá. Então, seria basicamente sobre a atualização do processo, de como está. A gente, eu já falei para vocês na primeira reunião que a gente teve, a gente tem um prazo de 10 dias para ver o que vem para a gente. Eu não aguardo, porque eu lido com questões urgentes, seja de moradia, seja de saúde. Então, eu penso assim, se fosse meu, eu gostaria que fosse rápido. Tanto que veio a resposta do agravo, eu acho que ontem, antes de ontem que eu olhei. Aí ontem hoje cedo, não sei, já olhei no processo e eu não tinha nem sido intimada ainda. O juiz diz, vista a defensoria, por exemplo. De modo que não tem como correr mais rápido. Tudo isso para dizer que eu estou olhando, acompanhando, e não tem como ser mais rápido que isso, porque agora está no prazo da outra parte responder. Então, tem que aguardar. Tá bom? Vai ter que esperar, eles vão falar, enfim, que vocês devem sair, evidente. Aí eu vou dizer que vocês devem ficar. Não assim de modo sintético, lógico, eles vão trabalhar o argumento e eu também. Entendi. Tá bom? Voltando sobre essa tutela lá, de urgência, que você senhoria, e eu pedi, esse atraso que houve das procurações. Não, aí
Eu também não vou jogar tudo no Rômulo, porque não é certo. Eles nem citaram a demora das procurações para não dar a liminar. A liminar é um instrumento pelo qual a tutela, o juiz, entre aspas, fala sobre a tutela de urgência. Não foi citada, não foram citadas as procurações na decisão do agravo. Então, eu estou sendo absolutamente honesta com vocês. Não vou dizer que tudo, né? Eles se apegaram por ser a área de mananciais. Foi basicamente isso. Entendi. A não dar essa tutela de gesso. Sim, isso não significa que como vai ser o julgamento. Ninguém sabe. Só significa que, por hora, o juiz ainda não se sentiu, entre aspas, confortável para decidir. Uma pergunta aí, que eu tenho dúvida, que é, quando a gente procurou você em algum outro momento para marcar essa reunião, acho que estava a GCM lá de novo, né? Estava o quê? A GCM estava lá na área. E aí, eu avisei. Tem mais fato ainda. Acho que bate uma dúvida, talvez, para mim, não sei se para eles, que é, tem um processo agora, o que em teoria não tinha antes, até na sua entrada. Pergunta é, a GCM ainda assim pode ir lá levar casas? Acho que isso é uma pergunta bem... No caso, eu faria para a assessoria essa pergunta, né? Aí eu quero a resposta sobre isso aqui. Porque aí pode ser que possa e pode ser que não. Aí, se não, o que eles podem fazer? Não, é evidente que não pode. Não pode porque a gente vive num estado onde esse tipo de atitude foge ao minimamente razoável. Então, não há nenhuma ordem, nenhuma licença neste processo que eu estou tocando que autorize a GCM ir lá e derrubar as casas. É isso. Então, mas é o seguinte, desculpa, tem um papel que eles entregam que é um auto de notificação para as pessoas que estão com os barracos sem ser selado, né? Uhum. E eles, nesse papel, eles falam que tem um prazo de 15 dias para estar saindo de lá. No processo que eu estou tocando, não há nenhuma ordem de desocupação. O meu já está todo destruído de tanto abrir e fechar. Eles querem de caneta lá e isso dá para a pessoa. Deixa eu achar o outro lado dele, que de tanto abrir e fechar já virou pó. Mas aqui, ó. É como se, assim, que a impressão minha, Tatiana, desse papel? Eu já trabalhei na Secretaria de Justiça, assessor secretário, conheci essa área lá em 2011, muito tempo, 2013, na verdade. Me parece que esse papel se usa quando se está falando de que está dentro, é como se estivesse dentro do parque. Sim. Então, essa estratégia que eles usam. Então, tipo, é como se você está dentro do parque. Então, você não está numa área em praça pública, você está dentro do parque. Então, dentro do parque, falou esse papelzinho aí. Achei que tem essa impressão. Por isso que eles estão ao arrepio aí da... Aí, se a pessoa não sair, eles vão lá e usam a agressão nesse momento, né? Então, mas não justifica de maneira nenhuma usar a agressão. Né? Volto a dizer, nesse processo o qual eu sou responsável, não há nenhuma ordem de desocupação. Então, tem uma outra ação a respeito da mesma área
que é uma ação questionando justamente por ser área de mananciais ou de manancial. Ainda assim, não é para que eles entrem de maneira truculenta, é isso. Mas aí, aí estou só estressando as perguntas para exatamente perguntar, que é, se eles forem lá, sem usar truculência, na teoria, né? Eles forem lá e dizem assim, você tem que sair. O que eles têm que fazer se isso acontecer? Uma pergunta, eles não têm ido lá Eu dele. ia até fazer isso. Tá, Fazer essa pergunta. Não, mas pode. Vocês vão me perguntar, Sim, já vou perguntar. Eu já sei que é o que fazer se essa situação ocorrer. com esse papel, entregando esse papel para a pessoa, que é um papel, como diz, não é para sair, mas infelizmente eles usam isso, né? Aí chegou o momento que eu e o seu Zé uma vez sofreu disso. Eu sei. A moradora com a criança no colo ali, um dia de chuva, quando eles foram, puxando a mulher para sair. E nós falando, não, você está assistida pela lei, você pode ficar dentro da casa. Mas infelizmente eles estão a lei maior, né? Pode. Agora a gente vai garantir que nada vai acontecer? Não dá. Não dá. No mundo concreto, agindo, né, a gente sabendo como eles agem, não dá para garantir como as coisas, né? Eu adoraria dizer, não, vocês resistam com todas as forças. Não sou eu que estou lá. Não dá porque a gente não sabe quem é a GCM que está do outro lado, o quão treinado ele está, para o que ele está treinado. É isso, não estou dizendo absolutamente que eles são destreinados de maneira nenhuma, não é isso. Mas é uma resposta diante do que vocês me perguntaram. Então, o que eu estou entendendo aqui para deixar alinhado com vocês na teoria, não pode tirar nenhuma família pelo processo correndo. Tem esse e tem o outro sobre que aquele MP que veio via isso. Né? Então tem dois. Mas nenhum dos dois, se eu tiver errado, me corrija, Tatiana, pode prever, nesse momento no estágio do processo, remoção das famílias. Bom, agora, não há como garantir que a GCM não faça isso, que é uma outra coisa. Né? Então, são duas coisas atuando de formas diferentes. Então, tem pessoas que dizem, resistam, vão lá e fiquem e façam. Eu jamais faria isso. Isso não apenas com relação às desocupações, a gente teve casos disso nas manifestações em diversas, não, ok, agora é muito fácil você falar resistam, se não é a gente que está lá, não é a gente que pode, de repente, eu tenho ação de gente que resistiu nas manifestações, não nas desapropriações. Uma moça foi atingida com bala de borracha no olho. Né? Eu não resisti, foi atingido. Então, sem fazer nada, parado. Eu sei, é isso. Então, não dá também para, assim, não dá para garantir. É isso que né? Não dá para dizer, eles não podem agir dessa maneira? Não, eles não podem. Do mesmo jeito que o carro não pode atravessar no sinal vermelho para o carro e ainda assim a gente olha dos dois lados porque a gente não sabe o louco que vem. É isso. Então, doutora, né? no nosso caso lá, eles lá batem o pé, quer fazer o parque de qualquer jeito. Tudo bem que faz parte deles, legal possível. Mas que indeniza a pessoa de um valor que ela possa comprar uma casinha, um terreno ali, próximo ali, onde estão seus filhos estudando, tem as escolas, tem as creches. O seu serviço, que a maioria trabalha lá dentro, ele quer fazer o parque, faça.
Tem um terreno Eu lá, sei. que é a área que está É. lá para fazer, faça, mas dê a chave para cada um e a pessoa desocupa o terreno e eles fazem as obras que eles quiserem, após a saída das pessoas, sem truculência nenhuma. Sim. Tá? Em Desde que seja geral, acessível em valor geral é e assim possa que comprar tem um, funcionado. ou mesmo um tamanhozinho, ou que possa comprar um terreno que possa fazer sua casinha novamente ali, naquele local sossegado. E eles pegam a área deles e constroem esse tal de parque que eles querem construir. Entendeu? E eles querem. Não dá para tirar as pessoas do lugar e simplesmente descartar. As pessoas não são descartáveis. Eles vão para outra Toda ocupação. vez Sai que a dessa gente- ocupação Eu sei e vai para a disso. próxima Eu sei. ocupação onde tiver. Porque sei. aqui não tem nenhum local para eles Porque a ficarem. situação de moradia em São Paulo é difícil. Difícil, o termo é vago, mas é inacessível para quem não tem dinheiro para custear uma moradia cujo valor é alto. Então é isso, sempre. Por isso que o pedido não é só de auxílio aluguel. Porque não adianta a pessoa ter o auxílio aluguel e aí Vai ficar não, pior ainda. aí é temporário, ela fica Ele vai sem o ficar auxílio aluguel pior. e sem Esse auxílio de R$ 400, ou seja, R$ 600 Não, reais, não dá. É por Não isso que compra chama nada. auxílio. Não, aquela não é pessoa para vai para onde comprar. novamente? É. Onde vai novamente? Então não é bem-vindo esse auxílio aluguel. E é só por um ano. Seja um benefício que ela possa comprar, ou dois cômodos que ela tem, ou um, três, ela possa comprar, desocupar aquele terreno e falar, ó, agora pode derrubar a prefeitura. Mas tinha uma resposta da SEAB lá, dela ir lá e tá vendo um mapeamento de onde eles iam liberar. Foi para dia 23, E conforme eles não foram Não lá para foram. fazer isso. estivemos na Secretaria de Habitação, foi sentado na mesa, conversado, garantido que dia 23, Eles iriam estar lá. agora, estava lá 10 horas para avaliar o local e formalizar até Até onde onde poderia podia ficar. fazer a liberação. Entendi. Eles não compareceram ninguém. Isso não constou no processo. Quando tem as visitas, em geral eles avisam, tanto que a gente liga para a comunidade, olha, vai tal dia, vai alguém lá fazer o laudo, chama ou laudo pericial, ou, né, alguma coisa assim. Ou se eles vão fazer uma visita de campo, que seja, em geral isso consta dos autos, não constou. Então, ele, praticamente, na minha palavra, ele mentia para nós. Mas infelizmente fica, né? Que Tanto a era arquiteta, papel. que é a profissional que faz o mapeamento lá, quanto os técnicos da Maria Tereza, vamos da Maria Tereza, que é a secretária de Habitação da área manancial. Garantido que dia 23 estava lá às 10 horas e pouco. Juntou o pessoal, ficou aguardando. Fica E não à aconteceu. disposição. falou mesmo. Não, o pior é que a gente, né, como a gente anunciou, ficamos como mentiroso. Porque aí chegou só. Não, mas o bom é que estava em vídeo. A população viu que não era Está nós. gravado. Claro. né, vídeo, que Estava em vídeo. Eles anunciando que estariam lá, sim. Estamos lá dia 23, às 10 horas, lá com vocês. A gente vai avaliar o local e ver até onde pode Vocês regularizar. podem voltar lá e dizer, olha, vocês, ou ligar, vocês iam dia 23, nós nos organizamos, a comunidade se organizou, não apareceu ninguém. Nós gostaríamos de uma nova data e gostaríamos que dessa vez a visita se efetivasse, ou seja, que realmente acontecesse. Né? Vocês podem ir lá e A gente cobrar fica isso. sempre a gritar na Secretaria de Habitação. E lá tem um social que eles colocaram lá. Esse social trabalha uma vez por semana, das 11 às 14 horas, para atender Não dá, né? para atender uma área que eles querem começar a obra. Ele me diz, 35 metros, uma rua mais 25 metros,
Eles querem começar a obra, eles estão chamando aquelas pessoas canceladas e está dentro daquela medida ali para ir lá e assinar os papéis lá e fazer uma avaliação, tá lá, e eles dão o valor dele lá. Chega o valor X, tal. É isso que tem social lá para isso. E chegando na questão, Zé, o que acontece? Essas pessoas que eles estão chamando não são todas assim. Muitas estão seladas, mas eles estão chamando ao redor, as linhas de frente. Para quê? Para começar a fazer as obras e colocar o muro. Automaticamente colocando o muro, já vão se retratar como área do parque. Aí, com selo ou sem selo, eles vão colocar para o chão. Eles vão fazer igual fizeram no outro processo, que era na área Zeizum. Na Zeizum eles fizeram isso. Eles muraram, na hora que murou, começou a arrepiar, derrubar para, todos. entre aspas, congelar. Isso. Né? Então eles têm que fazer essa linha de frente deles. Sim. Aí vocês podem entrar em contato com eles e pedir uma data, de relatar o que aconteceu e dizer, olha, não teve a visita, nós gostaríamos de uma data correta, porque nós fazemos questão que vocês venham, que façam a vistoria. Mas, ressaltando, no processo que eu cuido, não tinha absolutamente nada a respeito dessa visita. Nada. Nada. A última coisa que tinha foi o que eu lhes disse. Eu juntei as procurações e aí veio a notícia do agravo, o juiz pediu que a outra parte responda. Era isso que tinha de ontem. E aí a outra questão, para a gente terminar, é sobre o que eles procuram. A Karina tem feito já esse contato com eles. Tem. Né? Então, também é um pouco isso, que deve ficar centralizado no lugar certo. E aí, assim, como ouvidoria, a gente, agora que o fluxo está estabelecido, Claro, se precisar da gente, que a gente põe à disposição, sempre, claro, mas vocês já estão em contato, então a gente vai ficar tranquilo e aí a gente vai parar também de responder todo mundo que a gente não dá conta, porque é importante estar descentralizado. Esse canal de comunicação e vocês representando a comunidade. Né? É o que nós estamos fazendo. E o caminho. Vocês estão nos passando, a gente passa para o pessoal. Exatamente. O caminho correto a gente marcou hoje que não é dia de atendimento Eles falaram na portaria. né? Mas porque foi algo excepcional, ia ser ontem não deu certo, né? Mas aí a gente pode fazer desse jeito, vocês entram em contato com a Karine, ou se quiserem marcar um atendimento, vocês marcarão. E o que tiver de novidade no processo, eu avisarei a Karine, que os avisará. Okay. Isso vocês estejam absolutamente certos. Tá bom? Tá bom. Né? Eu agradeço de antemão a ajuda do Adriano, né, que se dispôs a fazer a ponte. Mas nós agradecemos também. Né? Toda a nossa população agradecemos a Deus também, e a doutora e a Karine também. Fico feliz, tomara que seja da melhor maneira. E a gente está lá, precisar, Se Deus quiser. aberta, mas é bom de um lado e do outro vai dar tudo certo. Só ficar tranquilo, vai estar organizado, vocês estão aí. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Fácil. Ao senhor. O Rômulo vai ficar com a gente? Não. Não. Porque eu particularmente, se ele aqui, eu não aceitaria. Eu não ia, eu jamais faço isso, de chegar e dizer, olha, houve quebra de confiança, eu insisto, né? Enfim, cada um tem a sua dinâmica. Mas se ele ficar, eu vou dizer, ele foi
de fato indelicado, houve quebra de confiança, ele desqualificou o trabalho da minha estagiária, que é o mesmo que desqualificar o meu trabalho. Todos merecem igual respeito, não é porque ela é minha estagiária, é porque todos merecem igual respeito. Então, Parabéns. se ele, mas é uma atitude, Não, enfim, isso todos aí os tá- seres humanos Eu deveriam, tinha certeza né? que tinha acontecido alguma coisa de errado por parte lá. Eu tinha Tá bom, quase então é isso. Até para a gente deixar, É. acho que para responder você objetivamente, o que eu estou entendendo é as lideranças da comunidade são vocês. Exatamente. E é com vocês que a gente conversa. Não é Isso. Então, encerrado. Porque assim, o que eu falei pro Romulo no WhatsApp, que ele já me escreveu muitas vezes, ele me ligou a semana passada para falar do problema que está tendo aqui numa votação que está tendo na defensoria, eu respondo sem problema. Mas o que eu não faço mais? O tratamento da Vargem Grande, quem faz é a Karina com vocês. Então, assim, da minha parte, eu já disse para ele como é que funciona. Agora funciona assim e a gente sabe sempre. Então, estou dizendo isso por quê? Porque desse lado, a gente está entendendo e reconhecendo que vocês são a liderança e é com vocês que a gente conversa. E são a liderança legítima. Ninguém lá na frente questionará. Há interesses outros. Não há. O interesse é da coletividade, da comunidade, dos moradores, chamem como vocês quiserem, porque vocês moram lá. O interesse está claro. Não há nenhum outro questionamento. Ok. É isso. Agradecemos. E também já me parece que, vocês já estão falando isso mais expressamente também, de que tem um ruído de uma insatisfação de vocês com o jeito que ele andou liderando o processo. Né? Então, Infelizmente. Que no caso, não era para nós entregar nenhuma procuração. Por ele, não. ele me ligou, Isso Eu não insisti, eu insisti. Isso não é só para o Rômulo. Mais uma vez, qualquer líder que seja, religioso, político, não precisa. Vocês são capazes de chegar à defensoria como vocês fizeram. A gente explica de maneira simples e as coisas fluem, sem que seja necessário qualquer troca de favor política ou religiosa. Só Tá uma bom? pergunta, só outra pergunta. Fala, Essas pessoas que não entregaram a procuração já foi. por esse motivo, eles continuam dentro do processo? Por hora sim, mas o juiz vai decidir depois Que aquele que não entregou, ele pode deixar de lado. depois Porque que não a aceitaram. outra parte responder, a parte contrária, se eles falarem, fica só quem entregou procuração e o juiz concordar, o que é o mais lógico, é o que vai acontecer. A gente não pode jamais manter associado ou representado quem assim não quer. Exatamente. Eu espero que o juiz Então, entenda e que atenda todos. não, Então tá. eu entendi. O que você está dizendo, Não. o que você está dizendo o que eu estou entendendo. Aí você não vai poder me corrigir. Tem um processo rolando com um conjunto de pessoas que estão dentro dele. Bom, e vai ser uma decisão em algum momento. Isso não necessariamente exclui aqueles que não estão. Eles podem talvez se incluir em algum momento. Podem. E pode ser que Claro. também vai ter um bom ser dizer, bom, eles também estão dentro da mesma área, ainda que eles não estejam dentro do processo. Isso. Então, eu entendi, as pessoas não tiveram receio, isso. não entraram nesse primeiro momento. Agora vão ter que aguardar, mas não é o fim do mundo para eles também. Então, acho que é um pouco dessa Sim, paciência. é isso. Ok, obrigado. Agradecido. Nada. E um bom final de semana para vocês. Tá? Obrigada. Você mais, Obrigado. Zé. Você tá bom da perna já? Melhorou. Tá sarando.